Abramos a palavra do Senhor no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. No livro de Apocalipse, capítulo 7, versos 16 e 17, está dito que jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. João, descrevendo o estado eterno, ele nos apresenta Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que se encontra no meio do trono e que apacentará e guiará o seu povo para as fontes da água da vida. Ele é apresentado como um cordeiro, como um pastor, e guia o seu povo para a fonte das águas da vida. O próprio Jesus, quando esteve aqui, reuniu seus discípulos e disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na realidade, esse tema do bom pastor é um tema que está presente em toda a Escritura. Desde o começo da Bíblia, nós encontramos o Senhor se apresentando ao seu povo como o bom pastor que cuida do seu povo e dá descanso ao seu povo e que guia o seu povo para a fonte de água viva. E nessa noite nós temos um texto que trata exatamente sobre isso. O Senhor é o bom pastor do seu povo e, como tal, Ele lhes promete descanso, refrigério e um lar eterno por meio de Cristo, o pastor das ovelhas. É sobre isso que iremos falar nessa noite, considerando dois pontos para a nossa edificação. Na primeira parte do Salmo, verso 1 ao verso 4, nós veremos o Senhor como um pastor que dá descanso e refrigério ao seu povo. Na segunda parte, nós veremos o Senhor como um bom anfitrião e nos convida à sua mesa e à sua casa eterna. Em primeiro lugar, o Salmo nos apresenta o Senhor como um pastor que dá descanso e refrigério ao seu povo. Verso 1 ao verso 4. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Salmo 23 é o mais conhecido dos salmos, foi escrito pelo rei Davi. O fato de ter sido escrito pelo rei Davi é algo muito importante e significativo para nós nessa noite, porque o salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi foi o maior rei de Israel, e nos tempos bíblicos, meus irmãos, a vida do povo estava ligada à vida do rei. A prosperidade do povo estava associada à prosperidade do rei. O rei de uma nação era tido como o pastor daquela nação. Um rei era o pastor do seu povo. O Salmo 78, por exemplo, diz que Deus escolheu Davi para pastorear a Jacó, o seu povo. Então na Bíblia, Davi é o pastor de Israel. Mas aqui no Salmo 23, o rei Davi se coloca na posição de ovelha de outro pastor, infinitamente maior do que ele. Ele diz: o Senhor é meu pastor,
Eu sei que vocês me consideram, diz Davi, como pastor de vocês, mas há um pastor maior do que eu e que se importa com vocês. O rei que tinha sido o menino pastor e foi tirado dos tranquilos currais para governar Israel, canta este pequeno salmo acerca daquele que é o verdadeiro pastor e rei dos homens. A mensagem que Davi está passando ao seu povo é esta: o Senhor Deus cuida do rei de vocês, portanto vocês estão seguros, porque ao cuidar do rei, Deus está cuidando de vocês. E Davi diz aqui nesses 4 primeiros versículos que, como pastor, Deus dispensa o seu cuidado em pelo menos 4 áreas. Em primeiro lugar, verso 2 diz que ele provê descanso ao seu povo. Observe nessa palavra do verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. As ovelhas aparecem aqui nesse salmo deitadas em pastos verdejantes. E tem um estudioso do Antigo Testamento que nos diz que ovelhas só se deitam quando estão seguras e satisfeitas. Se elas estiverem com medo, em atrito com outras ovelhas, atormentadas por moscas ou parasitas, ou com fome, elas não se deitam. Então, quando o texto diz que o pastor faz as ovelhas deitarem em pastos verdejantes, é porque elas estão se sentindo seguras, livres de medo, de atrito, de moscas, de fome. Elas estão seguras na companhia do pastor e, portanto, elas podem descansar em paz. Além disso, o salmo diz: leva-me para junto das águas de descanso. Ou, como algumas traduções falam, das águas tranquilas. São fontes onde as ovelhas podem beber sem medo de serem levadas pelas fortes correntezas. O pastor está conduzindo as ovelhas pelo deserto perigoso, mas em algum lugar existe refúgio seguro, com uma linda fonte de águas para onde o pastor conduz aquelas ovelhas. E ali as ovelhas são colocadas, elas sentem que estão seguras, ali elas se deitam, ali elas podem descansar e se abeberar daquela fonte. Assim é o nosso bom pastor. Ele nos prometeu descanso para as nossas almas. Ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Certamente, meus irmãos, na companhia deste bom pastor, podemos nos sentir seguros em meio aos pastos verdejantes da sua palavra. Em segundo lugar, como bom pastor, Davi diz que Deus provê restauração para o seu povo. Olha o verso 3, o que diz: refrigera minha alma. Ou como algumas versões falam, restaura a minha alma. O Senhor renova minhas forças, como diz a Bíblia na linguagem de hoje. Como pastor, Deus refrigera, Deus restaura, Deus renova as forças de suas ovelhas, trazendo de volta para si mesmo. Isso nos lembra a parábola da ovelha perdida, lá em Lucas capítulo 15, onde Jesus diz: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, meus irmãos, há mais alegria no céu, diz Jesus, por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Pode ser que durante esses últimos dias da sua vida você tenha andado por caminhos tortuosos, vagando longe do aprisco das ovelhas, e a sua alma se tornou cansada, abatida, esgotada, enclausurada e aprisionada em algum vale por aí. Mas a boa notícia desta noite é que alguém está procurando por você para restaurá-lo, para te dar alívio, agasalho, cura, refrigério. O bom pastor está querendo restaurar você. Ele quer trazer refrigério para a tua alma. Ele quer renovar tuas forças. Como diz o profeta, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Como ele também disse, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Porque o bom pastor, ele restaura a vida do seu povo através da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em terceiro lugar, como pastor, diz o verso 3, Deus provê direção para as suas ovelhas. Verso 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amados irmãos, em suas jornadas, muitas vezes o pastor passava por lugares esquisitos, estranhos, ruins. As ovelhas poderiam até ficar momentaneamente desconfiadas, mas elas sabiam que o pastor estava indo pelos melhores caminhos, um caminho que no final lhes faria bem. E Deus faz isso, diz o texto, por amor do seu nome. Não é porque nós somos bons, ou porque há justiça em nós, mas é porque Ele é bom. A razão está nele. Jesus é o bom pastor e o bom caminho, e Ele sempre nos leva pelo caminho da justiça, da bondade, da santidade e do amor a Deus. Se nós seguirmos seus passos, meus irmãos, podemos ter certeza de que estamos andando pelo caminho da vida justa e piedosa. Às vezes você pode até se perguntar: por que Deus está me levando por este caminho? Por que não poderíamos ter ficado onde nós estávamos? Este terreno é tão perigoso e acidentado. Mas nessas horas, meus irmãos, devemos lembrar que o nosso pastor sabe o que ele está fazendo. Ele sabe para onde ele está indo. E ele sabe que está nos levando por caminhos retos, pelo caminho da justiça, pelas veredas da justiça. Precisamos confiar nesse pastor. Em quarto lugar, o verso 4 ainda diz de forma muito especial que, como pastor, Deus nos dá uma forte confiança para atravessarmos o tenebroso vale da sombra da morte. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É verdade que o bom pastor cuida de nós, nos leva por lugares seguros, nos dá descanso, nos dá refrigério, mas mesmo assim nós não estamos isentos dos vales perigosos. Alguém descreveu o vale como uma trilha estreita e perigosa que corta as montanhas, um caminho árduo onde as ovelhas poderiam precipitar-se ribanceira abaixo por causa da sombra das montanhas. No geral, o vale é um lugar escuro. O vale, portanto, era o ponto onde as ovelhas ficavam mais vulneráveis. Se uma forte tempestade chegasse no vale, as ovelhas poderiam ser varridas para a morte. Se animais selvagens estivessem escondidos em algum barranco, as ovelhas poderiam ser rasgadas em pedaços e devoradas. Amados, essa é a realidade do vale. Talvez nessa noite você que aqui está perambulando por um vale muito profundo. Talvez você esteja debaixo de uma tempestade, sendo varrido para a morte. Talvez você esteja atravessando perto de um barranco solitário, escuro, amedrontador, que pode te levar ao precipício. Talvez seja o vale da dúvida, do medo, da incerteza, da insegurança, do desespero. É um casamento arruinado, é um filho destruído, é o emprego que se foi, é a depressão que se avizinhou, é a tristeza pela morte de um ente querido, é uma decepção com uma pessoa muito querida, ou então pode ser um diagnóstico que arruinou a sua vida, a vida da tua família, a vida dos teus filhos, e tirou e minou a tua esperança. Talvez nessa noite você esteja se sentindo como uma ovelha desorientada no vale da sombra da morte. A morte parece estar tão perto de você que a sua sombra já é projetada sobre você. O salmista tem uma palavra para você nesse texto. Ele diz que o Senhor jamais nos abandonará no vale, meus irmãos. Não temerei, porque tu estás comigo. O salmista está nos dizendo que a única maneira de perambular e de caminhar pelo vale é se o bom pastor estiver conosco. Querido, você não pode atravessar o vale sozinho, porque o vale é perigoso. O bom pastor precisa estar conosco, porque o texto diz que ele está armado contra os nossos inimigos. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Há uma arma na mão do bom pastor que trazem conforto, esperança e segurança para a ovelha. O bom pastor caminha com você pelo vale, ele conhece os inimigos e ele é capaz de defender você.
Ele tem um bordão para nos disciplinar quando, em meio às dúvidas, nossos pés resvalam pelo vale. Ele tem um bordão para nos defender quando nossos inimigos se levantarem para nos destruir. Ele tem um cajado para nos puxar para junto de si quando formos sufocados pela escuridão do vale. Querido, se você está nesse vale, lembre-se disso. Você não está sozinho perambulando pelo vale. Primeiro porque há milhares de outras pessoas, de outros crentes enfrentando a escuridão do vale. E o melhor de tudo, o nosso Deus caminha conosco no vale. Como diz o apóstolo Paulo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por amor do seu próprio nome. Não é por você, não é por causa da sua bondade, da sua justiça, mas é porque Ele amou você. É porque Ele se preocupa com você. É porque Ele tem cuidado de você. Isso vai nos levar então ao segundo ponto da nossa mensagem. Na segunda parte, do verso 5 ao verso 6, o texto nos apresenta a Deus como um anfitrião que nos convida à sua mesa e à sua casa eterna. Olha o verso 5 e 6, o que dizem aí. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vocês observaram que o cenário aqui mudou? Depois de passar pelo vale da sombra da morte, agora nós chegamos a uma casa, onde tem um banquete preparado para convidados especiais. Essa é a imagem que nós temos aqui nesses dois versículos. Depois do vale, o Deus Todo-Poderoso nos convida à sua mesa. Amados irmãos, na cultura oriental, comer e beber à mesa com alguém é um ato de muita intimidade, de lealdade, de companheirismo, de proteção. Você não convida todo mundo para a sua casa, você não convida todo mundo para a sua mesa. E aqui Deus aparece preparando um banquete especial para o seu povo sofrido. E é interessante que esse banquete, diz o texto, é na presença dos nossos inimigos. Ainda não um banquete final. Os inimigos ainda estão por perto, nos observando, nos olhando. E aqui é na presença dos nossos inimigos para que eles vejam que nós somos bem-vindos à casa do rei, à mesa do rei. E nós estamos protegidos pelo rei em sua casa. Em Mateus capítulo 8, verso 11 está dito: muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amados irmãos, essa promessa tem que encher o nosso coração de alegria nessa noite. Depois de encararmos o vale da sombra da morte neste mundo perigoso, depois de atravessarmos as terríveis águas do Jordão, seremos recebidos pelo nosso bom pastor no nosso verdadeiro lar. Ali cearemos com Ele e Ele conosco. Ali haverá festa e alegria. Há um banquete preparado para o povo de Deus na presença de Deus. Certamente você que está aqui nessa noite não vai querer ficar de fora desse banquete. Certamente você não vai querer ficar de fora da boda do Cordeiro, da ceia preparada para o povo de Deus. E é interessante que Davi, partindo para o encerramento do texto, ele diz algo maravilhoso. Ele diz que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi foi um homem de vales, de lutas, de sofrimento, de angústias, de perseguição. Foi um homem que teve que lidar com pessoas que queriam matá-lo muitas vezes. Foi um homem que foi expulso do seu reinado pelo seu próprio filho. Mas Davi sabia da bondade e da misericórdia do Senhor, porque ele foi alvo da bondade e da misericórdia do Senhor muitas vezes. Então agora ele podia dizer: não importa o que acontecer, eu conheço a bondade e a misericórdia do Senhor, e eu sei que elas irão me acompanhar todos os dias da minha vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Os estudiosos dizem que quando Davi compôs esse salmo, ele já era um homem idoso, já era um homem experiente, um homem velho. Não era aqui um jovem inseguro, mas era alguém que tinha experimentado da boa mão do Senhor, da bondade do Senhor, e que agora podia dizer com segurança essas coisas. O que Davi está dizendo então é que Deus foi bom para ele, não apenas no passado, mas que Deus continuará
sendo bom para ele, protegendo-o até o final da sua vida. Os problemas podem aparecer, a doença pode chegar, a morte pode se avizinhar, o diagnóstico pode sair, meu filho pode morrer, eu posso adoecer, mas eu tenho certeza de uma coisa: aquele que me chamou no passado é um Deus de bondade e misericórdia. Suas bênçãos pactuais me acompanharão até o dia da minha morte, diz Davi. Por isso eu vou viver olhando para a mão da providência de Deus, pois eu sei que Ele não me deixará sozinho em meio às circunstâncias dessa vida. O salmista diz, irmãos, uma coisa extraordinária aqui no final do texto. O salmista diz que ele morará para sempre na casa do Senhor. Morar na casa de alguém é ter o favor do dono da casa. Ninguém mora na casa do outro à toa. É preciso que o dono da casa seja favorável a isso, estenda seu favor, sua bondade para com aquela pessoa. Agora, morar para sempre na casa de alguém é ter seu favor perpétuo, eterno, incessante. É verdade que por aqui, diz Davi, atravessamos vale. Como disse alguém por aqui, nossa comida é na presença dos nossos inimigos. É comida do deserto, maná do céu, água da rocha. Comemos às pressas, com o cajado na mão. Mas ali nos sentaremos com o pastor, o mestre da casa, à sua mesa em seu reino. Tiraremos o vestido de peregrinos e vestiremos o manto real. Longe de nós estarão todos os inimigos. Não temeremos nenhuma mudança, não sairemos mais daquela casa. E então o salmista encerra o salmo retomando essa imagem do bom pastor. O salmista está dizendo que no final o bom pastor conduzirá o seu rebanho para um lugar de segurança e repouso imperturbável. Aqui na terra, as ovelhas são conduzidas por muitos caminhos, às vezes por prados doces, às vezes mancando ao longo de estradas empoeiradas e pontiagudas, às vezes no ato de passagens rochosas e ásperas nas montanhas, às vezes em desfiladeiros profundos e escuros, mas elas estão sempre sendo levadas para um lugar. E quando o dia quente terminar, elas serão reunidas em um só lugar, onde nenhum lobo pode entrar, nenhum ladrão pode subir, mas todos devem descansar para sempre sob os olhos do pastor. É assim que Davi encerra esse salmo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre, e enquanto eu viver por aqui, em meio às dificuldades, às lutas e às dores, eu sei que o Senhor será bom para mim. Eu sei que todas as coisas irão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu vou viver olhando para Ti, Senhor, confiando em Ti, Senhor, porque eu sei que no final o Senhor me levará salvo para o Seu reino celestial. Então eu quero concluir nessa noite essa mensagem perguntando a você: este salmo já é uma realidade na sua vida? Você já entregou o seu coração ao bom pastor de nossas almas? Você já tem repousado nos pastos verdejantes da palavra de Deus? Você já está sendo guiado e conduzido pelas veredas da justiça? Se isso ainda não aconteceu na sua vida, peço que nessa noite você abra o seu coração e entregue a sua vida a Jesus de Nazaré. Deixe que o bom pastor, o Cordeiro de Deus, te guie ao aprisco das ovelhas. Ele diz que se você confiar nele, ele te dará descanso para a sua alma. Para a sua alma cansada, quebrada, angustiada. Para a sua alma que tem experimentado as dores deste mundo, se você confiar nele, ele restaurará a tua alma e te guiará pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ele é fiel ao que ele falou. Você só precisa confiar nesse bom pastor. Mas também é possível que você esteja passando por um vale profundo, perigoso, solitário, escuro e amedrontador. Se esse é o teu caso, não esqueça a mensagem do Salmo 23. O nosso bom pastor está conosco e nos levará salvo para a sua casa eterna. Não sei qual é a dor que você está enfrentando, não sei qual é o vale pelo qual você está perambulando, não sei o que foi que aconteceu na tua vida, na tua família, nos teus filhos, na tua casa, com teu marido, com tua esposa,
que trouxe um susto amedrontador para vocês e algo terrível que mudou o curso da sua história. Mas eu sei que há um bom pastor que está nos levando para a sua casa eterna. Ele conhece muito bem o caminho do vale. Na verdade, ele veio aqui e abriu uma estrada no meio desse vale. E a palavra de Deus diz que ele andou solitariamente por este vale. E quando finalmente, meus irmãos, ele peregrinou pelo vale da sombra da morte, ele foi atirado nas trevas da escuridão e bebeu o cálice amargo da ira de Deus em nosso favor. Foi assim que ele provou que ele é o bom pastor, dando a sua vida pelas suas ovelhas. E o bom disso é que a sombra da morte não pôde detê-lo, não pôde segurá-lo na escuridão, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo assim a morte e todos os seus terrores. E em seguida ele voltou para a casa do Pai, para nos preparar um lugar, como ele mesmo disse. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Precisamos confiar nele até o fim, para que quando a morte chegar, ele nos ajudará a atravessar em segurança o vale do Jordão. E quando nós tivermos atravessado, ele nos conduzirá até as belas planícies onde o sol de fato brilha, o lugar de onde você não avistará mais o vale, nem o desespero, nem a solidão, o lugar do descanso eterno. E naquele dia, esse salmo se tornará uma realidade para sempre na sua vida. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olhe para o bom pastor. Você pode confiar nele. Ele já provou que ele é de confiança, porque ele deu a vida por você e está te esperando para cear com ele na eternidade. E Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Amém.